O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na última semana do tempo litúrgico. Domingo já será ano novo na igreja, e os textos litúrgicos vão nos preparando para essas realidades finais. Nós já há alguns dias estamos ouvindo esses textos que falam da perseguição, das perseguições e de tudo o que acontecerá. E é interessante que os textos, eles mesclam entre as realidades que acontecerão no tempo de Jesus e as realidades que acontecerão no decorrer dos tempos da igreja, no decorrer da história, e as realidades que antecederão a manifestação final, a vinda final de nosso Senhor. Então é por isso que não são textos de fácil interpretação, porque nós estamos com esses três tempos mesclados: o tempo de nosso Senhor, em que isso aconteceria, quando ele fala até a respeito da destruição do templo, que acontece no ano 70, mas Jesus fala das perseguições que acompanharão a igreja e também daquilo que acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Pois bem, mas Jesus, ele nos chama a esta capacidade de observação. Ele diz: olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Então Jesus nos chama a observar os sinais dos tempos, para que nós vejamos que a sua vinda está próxima, que o final dos tempos está próximo. É verdade que nós não sabemos, Jesus não nos deu, ele não satisfez a nossa curiosidade, dizendo-nos quando seria o dia da sua vinda, mas ele disse para que nós colocássemos as nossas barbas de molho. Ele deu os sinais que antecederiam a sua vinda. Se nós olharmos nesses últimos tempos, nós veremos o quanto aqueles sinais que sempre acompanharam a igreja, eles se tornaram mais evidentes, eles se tornaram mais firmes, mais presentes. Nós podemos observar, por exemplo, nas aparições de Nossa Senhora, o quanto as aparições atuais, o quanto Nossa Senhora, nas aparições atuais, ela tem falado desse tempo especial, desse tempo mais urgente em que nós estamos vivendo atualmente. Então,
é um chamado para que nós observemos com mais atenção este tempo que nós estamos vivendo, que não é um tempo como os outros pelos quais os nossos antepassados passaram. É um tempo especial, é um tempo que requer, que nos chamam a maior atenção, isto é, nós precisamos olhar e nos perguntar: meu Deus, será que isto tudo que está acontecendo não é sinal de algo maior que está por vir? Nossa Senhora, acho que vocês conhecem o chamado movimento sacerdotal mariano, em que Nossa Senhora, por meio de locuções interiores, ela falava com o padre Stefano Gobbi. E existem várias locuções interiores, várias mensagens de Nossa Senhora, que ela passou para este padre italiano, padre este que era tido em alta conta, por exemplo, por São João Paulo II, era muito conhecido, querido por São João Paulo II, e nas várias mensagens de Nossa Senhora, ela sempre falou que já ali, naquele tempo, as aparições, as mensagens de Nossa Senhora começam em 1973 e vão até 1997. E ali, naquele período, Nossa Senhora estava preparando os sacerdotes, seus filhos prediletos, como ela assim nos chamava, e preparando também toda a igreja para este tempo difícil que se avizinhava, que se aproximava. Numa mensagem do dia 31 de dezembro de 1992, eu trago esta mensagem porque Nossa Senhora, ela se refere a este evangelho que nós hoje proclamamos, isto é, quando vedes, olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está próximo. Então Nossa Senhora trouxe esta mensagem e ela antecedeu, quando ela expôs isso ao padre Stefano Gobbi, ela antecedeu com essas palavras. Ela diz: esses sinais são claramente indicados nas Escrituras e estão se realizando nestes tempos. Isto é, já em 1992, no último dia do ano de 1992, no dia 31 de dezembro de 1992, Nossa Senhora estava dizendo que os sinais que antecediam a chegada do seu filho, que os sinais que antecediam a grande tribulação já tinham acontecido, já estavam ali, só não via, ou quem não queria, ou os católicos que não conhecem a palavra de Deus. Mas quem estuda a palavra de Deus e quem reza, perceberá no seu coração que nós estamos em tempos diferentes. Então ela diz, ela vai citando então os sinais. O primeiro sinal é a difusão dos erros, que levam à perda da fé e à apostasia. Isto é, meus santos, quando os pecados se tornam virtude, quando os pecados são propagandeados, quando o pecado já não é mais considerado um mal, mas um bem. Então os meios de comunicação apresentam o pecado como algo bonito. Imagine, meus santos, nós, filhos de Deus, remidos pelo sangue de nosso Senhor, nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós continuamos a cuspir na cara de nosso Senhor, a esbofetear-lhe o rosto, a bater na sua cabeça com a cana, a coroar-lhe com espinhos,
a fazer chacota vestindo com púrpura e a fazendo novamente carregar a sua cruz, porque daqueles pecados dos quais o Senhor tinha nos libertado, nós corremos ao encontro com alegria, dizendo que não são pecado coisíssima nenhuma, mas que são bonitos, que são virtude, que devemos fazer passeata, exaltando esses pecados. Que pecado sim é aquilo que a igreja de Cristo ensina, que crime sim é o evangelho, dizendo que isso é pecado. Agora já uma nova linha começa a se levantar, a querer dizer que pedofilia é doença, não é crime. Não começa assim, não, coitadinho do pedófilo, nossa, não gente, isso é apenas uma doença. Aí depois, quando todo mundo aceitar que é doença, será crime dizer que é doença. Aí quando você disser que pedofilia é doença, é crime, é preconceito, como um dia foi a respeito da homossexualidade. Começaram a dizer, não, é doença. Aí, depois que todo mundo aceitou que era doença, se tornou crime dizer que era doença, porque agora é virtude, é algo muito bonito, e ai de quem se levantar para dizer que aquilo é mal, que aquilo é pecado. Então são táticas, são pequenos passos que vão sendo dados. Então agora estão começando a dizer que a pedofilia é doença. Depois que todo mundo aceitar que é doença, não é mais crime, é doença, é uma fragilidade. Depois que todo mundo aceitar, aí vão dizer que é crime, dizer que é doença. Aqui eu peguei apenas um pecado, mas nós poderíamos pegar tantos outros pecados que estão sendo elevados à categoria de virtude, e de virtude incriticável, inegociável, que ninguém pode dizer o contrário. E o triste disso, meus santos, é que, isto é, a difusão dos erros, a apostasia, o abandono da doutrina católica de sempre, isso, quando nós vemos um mundo fazer, nós nos entristecemos, mas dizemos, o mundo é mundo. Mas quando os filhos da igreja e aqueles que deveriam defender a doutrina de Cristo, a doutrina sempre ensinada pela igreja, quando são estes que começam a difundir esses erros, a propagar esses erros e a primeiramente abafar a verdade, a primeira atitude dos maus pastores é silenciar a verdade. Eles não começam ensinando o erro como virtude, eles primeiramente não pregam mais sobre aquilo. Então haverá cada vez mais um silêncio ensurdecedor de um pregador falar a respeito do inferno, a respeito do pecado, a respeito do sexo fora do casamento, a respeito da desonestidade e da mentira, a respeito das práticas homossexuais, a respeito do divórcio, primeiramente, não a respeito da pílula anticoncepcional, da camisinha usada para se evitar filhos, do aborto. Então cada vez menos sobre isso se fala, para depois se dizer que é até um direito da pessoa isso fazer. Quem já não teve a triste experiência de ir se confessar e de se acusar de um pecado, e o sacerdote dizer, não, mas isso não é mais pecado não, para com isso, fique em paz.
Quantas vezes isso já não aconteceu, de pessoas que vêm se confessar comigo, e dizendo: padre, eu fui me confessar, e o padre nem me deu absolvição, porque ele disse que isso não era mais pecado, que eu poderia, desde que eu fosse fiel à minha namorada, eu poderia ter vida íntima com ela, só com ela, que eu poderia me masturbar, porque isso é um conhecimento do próprio corpo. E aí o padre não me deu absolvição. É a pessoa, porque ainda tem um senso católico, ela vem se confessar, procura um outro padre e se confessa. Pois bem, já aqui, então Nossa Senhora dizendo que um primeiro sinal de que nós estamos nos aproximando desta grande tribulação é isto aqui, quando a apostasia toma conta do mundo e de muitos na igreja. Um segundo sinal, repito, para aqueles que depois quiserem ler a mensagem inteira, é a mensagem de 31 de dezembro de 1992, do tão conhecido Livro Azul de Nossa Senhora. Pois bem, segundo sinal, o segundo sinal é o estourar de guerras e lutas, de fome, de pestes, doenças e violência. É verdade que isso sempre acompanhou a história da igreja, mas Nossa Senhora diz que no fim dos tempos isso se tornará ainda mais presente. E qual é, meus santos, o remédio para isso? É tentar fugir das guerras, da peste, da fome, da carestia. Não, meus santos, o remédio aqui é fortalecer a sua fé em Deus, porque isso virá. As doenças se multiplicarão, a peste se multiplicará, a violência crescerá, e os fenômenos naturais, terremotos, tsunamis, tempestades e grandes desgraças naturais acontecerão. Isso já sempre aconteceu, e no final dos tempos isso acontecerá ainda mais. Mas o que nós precisamos é o quê? É fortalecer a nossa fé, para que não a percamos quando essas desgraças começarem a acontecer com mais frequência. Então aqui a solução, e eu não estou falando contra isso, mas não é solução. A solução não é você comprar uma chácara e um sítio e você se esconder no meio do mato. Você pode fazer isso, mas essa não é a solução. A solução é você crescer na fé, porque de que adianta você se esconder no meio do mato se você não tiver um sacerdote para ouvir os seus pecados, para lhe dar a Eucaristia? De que adianta fugir, se embrenhar, ir para os montes, se você não tem aquela graça sem a qual o católico não pode viver? Ele não sabe viver. E é verdade que os sacramentos se tornarão cada vez mais escassos. Então, meus santos, não tenhamos dúvidas, isso eu já havia falado claramente, né? Deixa vídeo da internet cair, deixa diminuir a circulação dele para que atinja menos pessoas. Mas essa, por exemplo, o Covid, o coronavírus, é um ensaio. Ah, padre, isso já é o final dos tempos? De jeito nenhum. Mas é apenas um ensaio, é apenas uma preparação em que os grandes do mundo já começam a nos habituar a eles obedecer. Isto é, em muitos lugares do mundo, eles é que ditam se a igreja abre ou se a igreja não abre, se as pessoas podem
buscar os sacramentos, ou se as pessoas não podem buscar os sacramentos. O que nós podemos criticar e duvidar, e do que podemos duvidar, e o que não podemos criticar, e do que não podemos duvidar. Imagine, numa ilha em que 100% das pessoas já receberam a picada, lá o Natal foi cancelado este ano. Mas 100% das pessoas já receberam a picada, mas não haverá Natal. E os cristãos dizem amém, os católicos dizem amém. Isto é, as igrejas estarão fechadas, eles não vão celebrar, as doenças, a contaminação continua, com 100% das pessoas picadas, vacinadas. As contaminações continuam, outras doenças continuam e começam a acontecer, e ninguém pode duvidar da validade desse troço. Ninguém pode questionar se isso está de verdade funcionando. Não, você pode duvidar de Deus, você pode duvidar de Nossa Senhora, você pode duvidar das coisas mais santas, mas você não pode duvidar da eficácia dessa picada, sem a qual não se pode viver, e que nós podemos cancelar Natal, Páscoa e o que quer que seja. Por quê? Porque isso é inquestionável, e ai daqueles que ousam questionar. E você precisa ter este passaporte sanitário, que se você critica, é chamado de negacionista, de subversivo, e você diz, gente, mas de que é que isso serve? Se todo mundo picadinho, ainda está todo mundo se contaminando, para que é isso? Se não para aprender a nos ensinar a obedecer, sem questionar, e colocar um cabresto em nós, de modo que nós estejamos sujeitos a obedecer a tudo, e que nós estejamos dispostos a renunciar a tudo, mas não renunciar a essa essa falsa segurança física, sanitária, que esta picada não oferece. Então, meus santos, eu sei que o que eu estou dizendo é politicamente incorreto, mas é isso, né? Porque se numa ilha com 100% de pessoas vacinadas, as pessoas estão se recontaminando, mas não, você não pode questionar, e vocês não vão para a igreja, vocês não vão, as igrejas não serão abertas, e a gente se cala, e a gente diz, mas isso não é um sinal de algo muito diferente, quando os católicos, eles estão dispostos a obedecer às autoridades sanitárias, e a desobedecer a Deus, porque que eu saiba, o mandamento de guardar domingos e festas de guarda continua. Ah não, mas isso a gente pode até deixar de ser obrigatório, as autoridades podem cancelar a obrigatoriedade deste mandamento, porque existe um bem maior, salvaguardar a saúde, que não está sendo salvaguardada coisíssima nenhuma. Então, meus irmãos, esta perda da fé, esta apostasia, este abandono das coisas sacras, porque eu tenho certeza, se dissessem que nós não poderíamos ir aos supermercados comprar comida, nós católicos gritaríamos, e como é que eu vou viver sem comida? Mas nós não gritamos dizendo, e como é que eu vou viver sem Jesus na Eucaristia? E como é que eu vou viver sem o perdão de Deus no sacramento da confissão? E como é que eu vou deixar que o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó morram sem receber os sacramentos? Ah não, deixa quieto, isso aqui não tem problema, porque se salva. Afinal de contas, entrou na mentalidade das pessoas que todo mundo se salva. Mas isso é uma apostasia da fé,
porque esta nunca foi, não é e nunca foi a doutrina católica de que todo mundo se salva. Eu penso que continua valendo a palavra de nosso Senhor, que diz: esforçai-vos para passar pela porta estreita, porque largo é o caminho, larga é a porta e espaçoso o caminho que leva para a condenação, e muitos são aqueles que por aí passam. Então nós precisamos, meus santos, pedir nestes tempos difíceis, pedir a Nossa Senhora que nos ajude, para que nós não percamos a fé, quando aqueles que deveriam, os nossos pastores, que deveriam nos manter na fé, são os primeiros às vezes a solapar a fé dos fiéis, dizendo: não precisa de tudo isso, fique tranquilo, hashtag fique em casa e está tudo bem. E não é nada disso, e não é nada disso. Terceiro sinal que Nossa Senhora diz, o terceiro sinal é a sangrenta perseguição daqueles que se mantêm fiéis a Jesus e ao seu evangelho. Então aqueles sacerdotes, aqueles padres, bispos que se mantiverem fiéis, ensinando aquilo que sempre foi ensinado, esses serão perseguidos. Aqueles que ousarem ensinar diferente da cartilha do mundo, será censurado, será cancelado, terá os seus vídeos derrubados, terá os seus vídeos encurtado o seu alcance. Por quê? Porque eles estão ousando dizer algo diferente, pregar um evangelho que se tornou crime para o mundo atual. Porque se, por exemplo, você não pode nem mais falar que o aborto é quando um pai e uma mãe matam uma criança na barriga. Não, você tem que usar eufemismos, você tem que usar outras palavras, porque isso é um termo muito ofensivo ao pai e à mãe assassinos. Você não pode dizer, você não pode usar mais a palavra homossexualismo, porque todo ismo é pejorativo. Você tem que usar o termo homossexualidade. Você não pode dizer, por exemplo, que isso, até mesmo nos meios cristãos, que Jesus Cristo deixou apenas uma igreja e fora da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, não há salvação. Ora, se Cristo é a cabeça da igreja e não há salvação sem Cristo, para que eu possa me salvar, eu preciso estar no corpo de Cristo, que é a igreja. Não, isso até muitos pastores, muitos sacerdotes e teólogos ditos católicos dizem: não, isso não pode mais ser dito. Se você disser, por exemplo, que uma pessoa que morre em pecado mortal vai para o inferno, muitos na própria igreja vão dizer que isso é radical demais, que isso não pode mais ser ensinado. Se você diz: olha, uma pessoa adjojada, ajuntada, não casada na igreja, não pode comungar, que um maçom não pode comungar, porque um maçom não é católico, ele está excomungado. Essa é a doutrina da igreja. Não, porque pelo mundo afora querem até que qualquer protestante comungue, porque já não se tem a fé na Eucaristia, na Santa Missa como sacrifício. E isso sacerdotes e teólogos é o outro sinal que Nossa Senhora ela nos adverte. Ela diz que o quarto é o horrível sacrilégio contra a Eucaristia. E quando Nossa Senhora fala aqui do sacrilégio contra a Eucaristia, ela não está se referindo apenas ao sacrilégio das profanações, das missas mal celebradas, das missas afro da vida, das missas com danças dentro da Sagrada Eucaristia,
de sacerdotes que não celebram com zelo e que celebram em pecado mortal. Ela não está falando apenas disso, ela está falando também da falta de fé dos sacerdotes, que acreditam que entre a Eucaristia e a ceia protestante não existe diferença, porque a Eucaristia não é sacrifício. Isto é, nós católicos cremos que a Eucaristia é a renovação do mesmo e único sacrifício de Cristo. A crença protestante é de que é apenas uma ceia. Pois bem, muitos assim pensam e assim agem. Eu era padre novo, primeiro ano de sacerdócio, primeiro ano, eu estava em 2005, e eu estava num encontro em que existiam padres e bispos, e fizemos pequenos círculos, e neste pequeno círculo, eu estava incluído ali, naquele pequeno círculo que existiam padres, sacerdotes, e um sacerdote de autoridade disse que um dia estava na sua igreja, que em frente tinha uma igreja protestante, e na sua igreja tinha pouca gente, e lá no culto protestante tinha muitas pessoas. E ele disse: nós estamos tão desanimados aqui, né? Vamos participar lá, vamos celebrar lá. E eu, padre novo, né, me levantei e olhei e disse: Senhor sacerdote, mas o senhor está dizendo que o senhor foi para uma igreja protestante e levou os seus fiéis? Disse: sim, porque todos nós celebramos Jesus. E você vê que a fé na Eucaristia, que a fé no sacerdócio, no seu episcopado, estava seriamente comprometida. Não existia fé católica verdadeira. Quando nós vemos, e isso foi pensado por muitas pessoas, em se canonizar Lutero, por ocasião dos seus 500 anos da Reforma Protestante, o meu queixo cai, com os dentes e tudo mais. Como assim canonizar Lutero? Como assim fazer ação de graças por 500 anos de um pecado? Porque que eu saiba, a Reforma Protestante, que nós também temos culpa, nós católicos, mas foi um pecado. Não tem o que festejar, tem o que lamentar e chorar. Mas quando nós vemos isso, nós nos perguntamos: onde é que está a fé? Que isso pode passar pela cabeça de um católico. Então, meus irmãos, existe este movimento em toda a igreja. E aí, o quinto e último sinal que Nossa Senhora diz serão os fenômenos extraordinários no céu, e que ela disse: o milagre do sol foi o início, lá em Fátima, foi o início dos sinais que Deus nos daria para que nós fortalecêssemos a nossa fé e nos preparássemos. Aí sim, aí no final da aparição, foi por isso que eu escolhi esta mensagem, Nossa Senhora diz aqui: por isso, aprendei esta parábola da figueira. Quando os ramos se tornam terros e despontam as primeiras folhas, sabei que está próximo o verão. Do mesmo modo, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino se aproxima. Meus irmãos, peçamos a Nossa Senhora que ela nos ajude para que nós nos fortaleçamos na fé, para que nós não percamos a fé, que mesmo em meio a todas esses abalos, sejam abalos sísmicos, sejam abalos espirituais, que nós, filhos dela, como ela vai dizer na mensagem do outro dia, nós nos coloquemos debaixo do seu manto, como os pintinhos se colocam debaixo das asas da galinha, e sejamos protegidos, para que nos mantenhamos na fé, mesmo em meio a esta tribulação, a esta grande tribulação que se aproxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.